Quando vem alguém com essa postura que eu venho, que é tu pode viver com menos do que tu acha que tu precisa, normalmente as pessoas, elas vão pros extremos. Como diariamente vende-se consuma, quando vem alguém com uma posição diferente com a minha, aí ao invés de olhar com um ar de talvez eu tenha que pensar sobre isso, olha-se com um ar de a Jéssica tá louca, mesquinha, mão de vaca. Será mesmo? Vê como é que tá a condição financeira dessa pessoa. Porque todas as pessoas que me dizem isso estão numa condição pior do que a minha. Então, será que o problema tá na minha, entre aspas, mesquinharia? Porque eu vivo super bem com ela. O que é muitas vezes interpretado como mesquinharia, mão de vaca, por vezes não tem nada a ver com mesquinharia e mão de vaca. Mas tem a ver com ela. Por mais miserável que alguém pareça aos seus olhos, pode saber que, não em todos os casos, obviamente, mas pode saber que ali pode, na verdade, morar a verdadeira riqueza. Meu irmão me mandou este vídeo, vou colocar aqui, porque eu acho que vai sintetizar muito da nossa conversa que nós teremos nesse episódio. Já falo do que teremos, mas primeiro vamos olhar esse vídeo junto? Vou colocar aqui. Nem sempre a pessoa que tá com chinelo ou com prego tá passando dificuldade. Pra quem não sabe, isso aí é uma mangueira sendo limpa. Que a pessoa tá quebrada, tá lisa, não. Às vezes a pessoa tá com chinelinho novo, tá passando um endividamento tão grande. E a pessoa que tá com chinelo ou com prego, tá com as contas tudo em dia e o nome limpo. Pois é. Então, em resumo, né? Meu irmão me mandou esse vídeo. E é muito verdade. Para quem não entendeu a nuance do vídeo, né? É porque no interior é muito normal que chinelo de dedo, quando rebenta, que normalmente tem aquela coisinha ali, né? Da borracha. Muitas pessoas colocam um prego, porque daí tu coloca o prego, e aí ao colocar o prego, tu protege pra ele não rebentar de novo. Não é que não rebente de novo, né? Mas é que fica preso e tu consegue seguir usando o chinelo mesmo que tenha arrebentado aquela borracha de baixo. E aí é muito interessante essa visão, porque por vezes nós vamos olhar uma pessoa que tá com prego embaixo do chinelo e vamos pensar assim, nossa, que miserável, que mesquinha, que pessoa mais avarenta. Quando na verdade talvez aquela pessoa seja uma pessoa rica. E tu vai pegar uma outra pessoa que tá sempre de chinelo novo, que tá sempre de carro novo, que tá sempre... E essa pessoa é pobre, essa pessoa tá cheia de dívida, essa pessoa não tem liberdade financeira. Então, nós temos que olhar muito para nossa realidade, né? Será que eu sou a pessoa que eu tô usando o chinelo com prego e tô muito bem de vida, tô livre financeiramente? Ou será que eu sou a pessoa que eu tenho tudo, tenho chinelo novo, eu tenho a câmera nova, eu tenho o telefone novo, eu tenho o computador novo, mas na verdade eu tô aprisionado? É sobre isso o nosso episódio número 160, que é uma continuação do episódio 159, que nós estávamos falando sobre liberdade financeira. Só que o objetivo aqui é olhar para esse estilo de vida. Que estilo de vida eu preciso construir para comprar a verdadeira liberdade financeira? É sobre isso que nós discutiremos no nosso episódio número 160 do podcast Mais Que Finanças. O podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais, isso significa que eu fiz graduação, mestrado, doutorado, estudo o tema há mais de 15 anos e sempre tenho o objetivo aqui de trazer, né, a ciência de uma forma simples e aplicável nas nossas vidas. Então, meu objetivo é que nós consigamos, a partir de um conteúdo de muita qualidade, com muita profundidade, mas de uma forma simples, aplicar isso, é tirar realmente a ciência de dentro da academia e fazer com que ela gere o impacto que eu julgo que ela é capaz de gerar, mas muitas vezes fica presa lá dentro e eu vejo meu papel como fazer essa ligação com a vida real, né? E tornar ela aplicável. E dentro dessa construção de olhar para a teoria, olhar para a discussão, olhar para a ciência e como ela pode nos ajudar, essa questão de construção de um estilo de vida que pode nos tornar mais livres
é de suma importância. É de suma importância. E aí uma discussão sobre essa construção de estilo de vida vem muito hoje em dia, né? Tem algumas discussões sobre minimalismo, tem algumas discussões sobre que as pessoas estão vivendo nos muitos excessos, mas tem uma linha que eu acho que é muito interessante que se chama frugalidade, né? É tu viver uma vida frugal. E, sem dúvida nenhuma, tu viver uma vida frugal é uma palavra pronta para me gerar trava-línguas, né? Para quem já me acompanha, sabe que eu tenho trava-línguas. E essa palavra é nitidamente uma palavra propícia para me gerar trava-línguas. Mas vamos tentar falar ela com o menor número de erros. Aí depois chega no final do episódio, tu contabiliza quantos erros eu cometi ao falar essa palavra. E coloca aí nos comentários para no mínimo nós rirmos, né? Das minhas limitações linguísticas. Mas vamos lá. A frugalidade, ela é um estilo de vida, né? E nós vamos entender o que é construir um estilo de vida em cima dessa frugalidade. Então, nós vamos entender o conceito. Nós vamos conseguir medir a frugalidade a partir de uma escala, assim como nós fizemos no episódio passado. Nós medimos se você tem ou não liberdade financeira, que nós vamos medir se você tem ou não uma vida frugal. E vamos também entender qual é o benefício de viver uma vida frugal. Então, esses são os 3 principais tópicos aqui do episódio, tá? O conceito, o que é, se eu sou ou não, para conseguir medir, e como construir, né? Qual é o benefício de construir essa vida frugal. Começando, o que é frugalidade, né? A origem dessa discussão, assim como a origem da discussão de liberdade financeira, ela paira diversos segmentos, desde questões religiosas, econômicas, psicológicas, filosóficas. Vamos dar uma olhada nessas 3 principais, né? Religiosa, econômica e psicológica. Frugalidade, para uma concepção filosófica, não, religiosa, vai sempre estar no encorajamento de viver sem excessos, né? Então, do ponto de vista religioso, é tu não viver com muito mais daquilo que tu precisa. E aí tem uma grande questão, né? Por vezes isso é distorcido e vai para um outro excesso. Então dinheiro não importa. E não tem nada a ver com isso. Lembre-se, sem dinheiro tu não compra liberdade. Então, a posição religiosa não é que tu tem que viver miserável. Muitas vezes isso é muito distorcido, embora eu seja uma não conhecedora dos estudos religiosos, eu não tenho grande propriedade para falar disso, nunca li a Bíblia, não tenho realmente profundidade técnica, mas já vi muitas pessoas que têm discutindo exatamente esse tópico, né, que principalmente a Igreja Católica e toda essa construção veio trazendo como se o dinheiro fosse algo não importante, quando, na verdade, se nós formos lá na Bíblia ler, isso não é bem assim, né? Não é pautado dessa forma. Mas, enfim, eu não sou uma exímio conhecedora disso e longe de mim querer falar sobre isso, porque não domino o assunto. Mas, neste artigo ao qual está aqui a referência, eles trazem essa discussão. E pontuam, né, que essa perspectiva religiosa, ela sempre vai olhar para esse desencorajamento dos excessos. Então, tu não achar que tu precisa tudo de todas as horas, todo momento. Por uma perspectiva econômica, a frugalidade está muito relacionada com adiar recompensas. Então, é a capacidade que nós teríamos de conseguir adiar essa recompensa em prol da construção de algo que vai te dar e garantir qualidade de vida, segurança, estabilidade e liberdade no futuro. Então, tu incorrer menos no viés, né, da escolha intertemporal, ou seja, tu ser menos imediatista. Então, pessoas frugais, elas vão ser menos imediatistas, elas vão conseguir adiar mais gratificações. E do ponto de vista psicológico, teria uma vertente de se dizer que é o uso cuidadoso do dinheiro sem incorrer em grandes desperdícios. E aí, juntando todas essas frentes, né,
desenvolve-se o conceito final de frugalidade, num artigo que foi publicado em 1999, está aqui na descrição a referência. E aí, um adendo importante, né? Muitas vezes as pessoas me mandam assim, Jéssica, qual a referência desse artigo? Gente, nas descrições tem a referência, é só tu copiar o nome e no Google Acadêmico e colar. Eu, às vezes, fico um tanto chocada com algumas solicitações, porque eu fico pensando, eu já dou tudo. A pessoa quer o quê? Quer que eu imprima e manda entregar na casa dela? Então, assim, vamos ter um pouquinho de senso, né, de autorresponsabilidade, locus de controle interno. E se é um tema que te interessa, se é um tema que te despertou uma vontade de se aprofundar, tenha proatividade para se aprofundar, né? Não queira que eu te mande ele impressinho bonitinho na tua casa. Adendo feito, puxão de orelha feito. Porque eu acho que isso serve pra vida em vários âmbitos, né? Não me deram, mas quem sabe, né? Arregaçar a manga e fazer. Puxão de orelha feito, voltando aqui. Então, nesse artigo de 1999, eles trazem esse conceito de frugalidade, juntando todas essas visões e construindo um conceito mais homogêneo. Qual é o conceito final que eles trazem? Frugalidade é um traço unidimensional de estilo de vida do consumidor. Então percebe, por isso que eu terminei o episódio passado falando, nós precisamos construir um estilo de vida. E a frugalidade é um estilo de vida unidimensional que vai olhar para vários aspectos, não um único aspecto, né? Então é um traço unidimensional de estilo de vida do consumidor, caracterizado pelo grau em que os consumidores se restringem tanto da aquisição como a utilização de bens econômicos para alcançar objetivos de longo prazo. Então eu vou construir um estilo de vida que eu vou me restringir a alguns consumos no presente para que eu consiga ter uma qualidade de vida no futuro. Então, a frugabilidade, ela está muito relacionada com o uso consciente do dinheiro, com contenção de gastos, com disciplina, com reutilização de algumas coisas. Então, tem vezes que as pessoas dizem assim, mas por que tu não compra um novo? Mas se está funcionando, por que eu vou comprar um novo? Eu sou bem assim, tenho lá em casa uma air fryer do nosso casamento, na verdade. Quase todos os equipamentos eletrodomésticos que eu tenho em casa ainda são do nosso casamento. E nós casamos em 2014, ou seja, esse ano nós vamos completar 11 anos de casados, eu e o Gui, né? E nós ainda temos as mesmas coisas, dentre elas a nossa air fryer, que ainda é do casamento. E, obviamente, é uma coisa muito menos moderna do que as que tem hoje, né? E ela já tá feia, ela já tá derretida, ela já tá... E aí eu e o Gui, nós olhamos pra ela olha pra nós, ela tá funcionando super bem ainda. É só deixar escorada a tampa, porque como ela foi derretendo, assim, ao longo dos 11 anos de uso, né? Quando nós fechamos ela já não fica mais com a coisinha fechada, porque já não engancha mais, né? Então ela fica aberta. E aí, para que ela consiga funcionar, nós temos que colocar ela virada para a parede e pressionar a tampa na parede. E aí ela funciona. Ó, que maravilha! E aí eu fico adiando essas compras, né? Aí alguém vai olhar e dizer assim, ai, que mesquinharinha! E eu vou olhando assim, mas gente, que diferença isso vai fazer na minha vida agora? Eu tenho condição de comprar? Tenho. Eu tenho liberdade para comprar? Tenho. Tá, mas não vai fazer diferença. Mas isso é viver de forma mesquinha. Será? Será que isso é mesquinharia? Talvez para alguns sejam. Para mim é normal. Eu me sinto super bem com a minha air fryer lá, meio capenga. E vai ter uma hora que eu vou olhar para ela e dizer assim, vou comprar uma nova. E aí eu vou lá e vou comprar uma nova. Eu tenho liberdade para isso. Eu só não tenho muita disposição para ficar comprando coisa. E isso é ruim? Ruim pra quem? Fere o quê? Faz com que eu tenha menos qualidade de vida? Faz com que eu tenha menos utilidade do produto em si? Me gera algum prejuízo? Não gera nenhum prejuízo. Então, às vezes, eu acho que as pessoas são muito... mas não sei o que... Sabe? Calma. Tu não precisa tudo novo todos os dias. E a frugalidade, ela
olha para isso também, assim, né? Que a gente não precisa tudo novo todos os dias. Evitar consumos imediatos, né? São menos influenciáveis de normas sociais. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa pouquíssimo influenciável por norma social. Ai, mas tem que ter não sei o que. Tem que o quê? Tem que o quê? Tu vai pagar minha conta? Não vai. Então não tem que ter nada, entendeu? Quem sabe do que tem que ter sou eu e a minha conta bancária e a minha disposição em termos de escolha. Eu escolho isso, eu escolho aquilo outro. Ai, isso dá uma liberdade. Nossa, que liberdade maravilhosa. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém paga minhas contas e eu faço o que eu quero. Ai, eu sou terrível nesse sentido. Mas eu sou bem assim, até um tantinho exagerado. Mas eu acho que essa construção de não se preocupar muito com o que o outro pensa, né? Nessas tomadas de decisões que só vão te desrespeitar a ti mesmo, eu acho que isso é libertador. E isso é um traço da frugalidade. Então, a frugalidade ela vai estar muito relacionada com esses tópicos, né? Restringir-se voluntariamente aos gastos não é uma questão que tu não possa, é uma questão de que tu age conscientemente, tu faz escolhas, tu tem prioridades muito claras, tu consegue maximizar o uso dos teus recursos e tu consegue demonstrar autocontrole em relação ao consumo. Então, tu tem disciplina, né? Uma pessoa frugal é uma pessoa que vai apresentar essa disciplina, que vai apresentar esse perfil realmente de uma tomada de decisão um pouco mais consciente. Não é consciente, eu queria uma palavra. Deixa eu ver se eu acho essa palavra no meio dos meus escritos por aqui. Comedida. Eu não achei, mas ela veio na minha cabeça. É uma pessoa um pouco mais comedida com o consumo. É uma pessoa mais controlada com as questões de consumo. E isso é uma construção de estilo de vida, sabe? Porque não é uma coisa que tu vai conseguir de uma hora para outra. Plim, agora eu sou uma pessoa frugal. Mas é uma construção de longo tempo que tu vai começar a... E tu deve, né, começar a se questionar sobre as tuas decisões de consumo, avaliando se aquele consumo ele te aproxima da liberdade que tu quer construir ou ele te afasta. E muitas vezes tu vai perceber que a importância que tu dava a determinadas aquisições, elas começam a ficar menos importantes e relevantes. Em que sentido? Nossa, eu preciso trocar a minha air fryer. Porque se eu não trocar a minha air fryer, aí tu vai ficar pensando, se eu não trocar, o que pode acontecer? O que de pior pode acontecer se eu não trocar a minha air fryer? Alguém chegar na minha casa e olhar e dizer assim, nossa, podia trocar isso aí, hein? Tá meio feio. E o que isso importa? Nada. Então, não vai mudar nada na minha vida. Então, não preciso trocar air fryer agora. Sabe, é começar a ir se questionando. E eu não tô pregando aqui que tu vira uma pessoa que não compre nada, ou que seja desleixado. Não tem nada a ver com desleixo. Não tem nada a ver com relaxamento. Mas tem a ver com ser coerente com a vida que tu quer construir. E para ser coerente com a vida que tu quer construir, tu não pode ficar sempre suprindo os teus desejos. Porque a substituição de uma air fryer que tá com uns pedacinhos derretidos, que a descrição ali, né, tipo, tu pega uma coisa assim, por exemplo, né, uma garrafa, ela tem uns escritos. Aí esses escritos, com o longo do tempo, ele vai saindo. Tá. É o que aconteceu com a air fryer, né, ela já não tem mais o escrito. Mas o que isso muda? Não tem porque eu limpo, né? Aí às vezes eu esfrego tanto que sai a marcação. Mas o que muda? Então é esse tipo de coisa, sabe? Eu não tô dizendo que tu tem que virar uma pessoa mesquinha, eu não tô dizendo que tu tem que parar de consumir. O que eu percebo é que quando vem alguém com essa postura que eu venho, que é tu pode viver com menos do que tu acha que tu precisa, normalmente as pessoas, elas vão para os extremos. Então, como
diariamente vende-se consuma, quando vem alguém com uma posição diferente com a minha, aí ao invés de olhar com um ar de talvez eu tenha que pensar sobre isso, olha-se com um ar de a Jéssica tá louca, mesquinha, mão de vaca. Será? Será mesmo? Se alguém chegar pra ti e dizer assim, que mesquinharinha, mão de vaca, vê como é que tá a condição financeira dessa pessoa. Porque todas as pessoas que me dizem isso estão numa condição pior do que a minha. Então, será que o problema tá na minha, entre aspas, mesquinharia? Porque eu vivo super bem com ela. Então, o que eu quero dizer com isso? O que é muitas vezes interpretado como mesquinharia, mão de vaca, como o videozinho que a gente começou vendo, por vezes não tem nada a ver com mesquinharia e mão de vaca, mas tem a ver com a compra da tua liberdade. E se tu abrir mão de comprar a tua liberdade, tu pode até ficar trocando todos os teus eletrodomésticos todo ano, mas a conta vai chegar lá na frente. E aí nós temos estatísticas gigantescas de que as pessoas não conseguem se sustentar na velhice. Que não têm liberdade de escolha nenhuma. Que estão aprisionadas às suas condições. Tu quer ser essa pessoa? Então talvez tenha que mudar o teu estilo de vida. E aí vamos, então, entendendo, né, o que é frugalidade, que tem a ver com este consumo comedido, tem a ver com esse cuidado com os gastos, disciplina, contenção. Nós avaliarmos se nós somos ou não pessoas frugais. E aí, assim como a escala de liberdade financeira, também existe uma escala de frugalidade. Esta não foi desenvolvida no Brasil, mas nós podemos, né, também se beneficiar dela. São 8 questões, quero que tu reflita aí nas tuas 8 questões, assim como eu vou refletir por aqui, tá? Essa escala é uma escala também de 5 pontos, só que diferente daquela, e daquela que eu tô dizendo é a do episódio anterior, tá? Inclusive, se você não viu o episódio anterior, veja, vai fazer todo sentido com o que eu tô falando aqui. A escala de frugalidade, então, ela é de 5 pontos e que ela começa em 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente, tá? E aí, quanto maior o score, ou seja, quanto mais perto do 5 você estiver, maior é a sua frugalidade. Vou colocar aqui também e vou calcular o meu nível de frugalidade. 1. Papel e caneta aí, faça suas apostas. Vamos ver quem é o mais frugal. 1. Se você cuida bem dos seus pertences, com certeza economizará dinheiro no longo prazo. 1. Discordo totalmente. 5. Concordo totalmente. E aí o 2 seria discordo parcialmente. O 3 seria nem concordo nem discordo. O 4, concordo parcialmente. E o 5, concordo totalmente. Tá? Veja aí qual que tu colocaria. Então, se você cuidar bem dos seus pertences, com certeza economizará no longo prazo. 2. Há muitas coisas que são jogadas fora, mas não são, mas são bastante úteis, né? Então, há muitas coisas que são jogadas fora, mas são bastante úteis. Usar, e aí não necessariamente em relação a ti, né? A tua percepção como um todo. Usar melhor os meus recursos me faz sentir bem. Se você pode realizar um item que já possui, se você pode reutilizar um item que já possui, não faz sentido comprar um novo. Acredito que é importante ter cuidado com a forma como gasto o meu dinheiro. 6. Me disciplino para tirar o máximo de proveito do meu dinheiro. 7. Estou disposta a esperar para comprar algo que quero, se isso me fizer economizar. 8. Existem coisas que evito comprar hoje para poder economizar para o futuro. 8 questõezinhas. Some o seu resultado. Divide por 8. Veja o seu nível de frugalidade. Meu nível de frugalidade deu 4,5.
7. Então, um nível de frugalidade bem alto, né? E eu me vejo muito nesse estilo de vida, assim. Eu sou uma pessoa que eu adio recompensa, eu sou uma pessoa que eu aproveito o máximo as coisas que eu tenho sem sair comprando nova. Eu sou uma pessoa que eu cuido dos meus pertences, né? Porque isso faz com que eu não precise comprar muito mais. Só que essa foi a minha resposta 4. Porque, por vezes, por exemplo, roupa, eu sou meio desleixada com roupa e eu deveria cuidar mais. Me disciplino em tirar o máximo de proveito do meu dinheiro. Então eu tenho um estilo um tantinho frugal, assim. E eu julgo que se hoje eu tô comprando a minha liberdade, eu conquistei já muito da minha liberdade, é muito por esse estilo de vida, sabe? Porque eu nunca aumentei padrão de vida para além, sabe? Sempre realmente comedida. E isso fez com que eu conquistasse uma condição de vida muito, muito gostosa, muito confortável. E muitas vezes as pessoas poderiam estar conquistando este conforto e não conquistam exatamente porque não tem esse estilo de vida frugal, né? Então acho que a gente tem que repensar muito sobre isso, assim, sem excessos. E aí, mais uma vez, eu não tô dizendo que tu não vá comprar nada, eu não tô dizendo que tu vá virar uma pessoa que não faz nada na tua vida. Não é isso. Não vá para os extremos. Todos os extremos são ruins. Mas, Jéssica, tu é meio extrema. Não sou. Porque quando eu faço um planejamento financeiro e eu estabeleço que eu vou gastar com determinada coisa, eu vou lá e gasto sem dor nenhuma. Sem dor nenhuma. Ser frugal é isso. Se eu vejo valor naquilo e se eu tenho condições de comprar aquilo, eu compro. Sem dor nenhuma. Eu não tenho... Por exemplo, esse microfone é caríssimo perto dos microfones normais. Mas eu estabeleci que eu ia comprar um microfone bom, tava dando problema de interferência no outro microfone que eu tava usando, o áudio para vocês já não tava ficando bom, então no final do ano passado eu decidi, eu vou comprar um microfone novo, eu vou comprar uma câmera nova, antes eu gravava com telefone, agora tem a câmera. E eu comprei essas coisas sem dor nenhuma, e não são coisas baratas. Só que, óbvio, eu não comecei com isso, né? Porque esse é o ponto, assim, esse estilo de vida é também tu ver qual é a tua condição. Então eu também preciso de um microfone desses, tá? Mas qual é o teu ponto de referência hoje? Porque eu não comecei com esse microfone, eu não comecei com essa câmera. Eu, por muito e muito tempo, gravei com o meu telefone, o meu iPhone, que até hoje é o iPhone, acho que é 10 ou 11, não sei. E que todo mundo olha e diz assim, Jéssica, tu devia trocar o telefone, mas ainda tá me servindo. Não tem por que eu trocar o telefone, entendeu? Como não tem por que eu trocar minha air fryer, tá me servindo ainda, tá tudo bem. Então, a frugalidade é esse estilo de vida, não que tu vai sentir dor quando tu fores gastar. Entendeu? Não tem a ver com sentir dor quando tu vai gastar. Se tu tá sentindo dor quando tu tá gastando, tu tá indo pra um extremo que não é saudável. Isso não é saudável. Tudo aquilo que gera dor, sofrimento, isso é prejudicial. Eu não tenho dor nenhuma quando eu planejo as coisas, só que tudo é planejado. Esse é o ponto, essa é a diferença, sabe? Eu acho que esse é a nuance entre uma frugalidade positiva e um extremo da frugalidade que deixa de ser frugalidade. Frugalidade não é avareza. Não é avareza. Mas tu construir um estilo de vida que tu não amplie muito as tuas necessidades e que tu acha que tu precisa de muito, 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 muito. Ficou engraçado até, né? Mas eu fico um tanto desesperada, assim, ao ver as pessoas relatando as coisas e aí gastando com o que não importa e não tendo condição de investir naquilo que verdadeiramente importa. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Jéssica, vale a pena contratar uma das tuas mentorias individuais, né? Que nós temos um time que faz mentoria individual com base em todo o conhecimento técnico de comportamento, ou tem a formação em finanças comportamentais, que é extremamente aprofundada. Aí a pessoa me diz assim, não sei se eu compro, porque não sei e tal. Sim, aí a pessoa ela não investe no desenvolvimento dela para melhorar o comportamento dela, para melhorar o resultado dela. Mas ela troca de air fryer todos os dias, todo ano, mas ela troca de telefone todo ano. Então entende que talvez as prioridades elas tenham que ser revistas. E aí eu não estou dizendo sobre comprar o que eu vendo.
É só um exemplo que pode ser extrapolado para outras áreas, para outras coisas, né? Mas a frugalidade é sobre: será que eu estou alocando o meu recurso de forma comedida, de forma consciente, de forma cuidadosa? Ou estou, na verdade, gastando para atender os meus desejos e evitando gastar o dinheiro com o que efetivamente me traria uma vida com mais qualidade? Ou guardando, né? Não necessariamente gastando, mas guardando esse dinheiro que comprasse a minha segurança e a minha liberdade. Então, eu acho muito importante fazer essa distinção. E quando nós começamos o vídeo hoje com aquele Reels que o meu irmão me mandou... e um ponto importante. Eu olhei esse Reels do meu irmão e compartilhei aqui com vocês, mas não fiquem me mandando Reels que eu não olho todos, tá? Eu não sou uma pessoa que fico gastando meu tempo olhando Reels, porque é uma coisa que, se tu te habituar a fazer isso, tu perde muito tempo, né? E na maior parte das vezes a relevância daqueles conteúdos são zero. Então é mais meme, como esse que eu coloquei no início, é um meme, não é uma coisa que tem um conteúdo extremamente profundo, é um meme. E aí a gente perde tempo à toa. Então não fiquem me mandando, tá? Mas o que acontece é que aquele Reels, ele retrata isso, né? Ele retrata uma visão distorcida do que seria a frugalidade. Não tô dizendo também para andar desleixado, com chinelo rasgado feio, mas que a gente possa compreender sobre isso. E aí tu deve estar pensando, ok, mas qual é o benefício real? Será que as pesquisas já mostram que ter um estilo frugal vai me trazer uma melhor vida, uma melhor felicidade, uma melhor satisfação? E como é que eu poderia construir isso? E aí eu trago um outro estudo, que também está na descrição aqui, que ele testa exatamente essa relação, né? Materialismo. O que é materialismo? É a importância que eu atribuo às posses versus a frugalidade, que é esse consumo comedido, disciplinado, organizado. O que levaria a um maior impacto de bem-estar subjetivo? O que é o bem-estar subjetivo? Dentro da ciência, é o nome que se dá para a felicidade, né? Então, que a felicidade nessa construção vai ser satisfação global de vida, então como que tu vê a tua vida como um todo, se tu vê ela como positiva ou não. Então, numa escada de 0 a 10, em que degrau você estaria, né? Vendo a sua vida como um todo, sendo que 0 é a pior vida possível e 10 a melhor vida possível. Em qual degrau você está? Então, isso seria a satisfação global de vida. E afeto positivo e negativo, que está muito relacionado com o teu estado momentâneo. Eu tô rindo, eu tô chorando, eu tô com mais raiva, eu tô com mais ansiedade, ou eu estou mais eufórico, feliz, satisfeito, amoroso. Então, afeto positivo está relacionado com sentimentos positivos, afeto negativo está relacionado com sentimentos negativos, ou emoções, né? Então, e aí o estudo, ele tem esse objetivo, assim, entender se esses aspectos, eles se ampliam ou reduzem a partir dessa relação entre materialismo e frugalidade. E aí, olha que interessante. As pessoas que atribuem um maior valor às posses, aos bens materiais, elas têm menor satisfação global de vida, menor afeto positivo, maior afeto negativo e menor frugalidade. Em resumos, pessoas mais materialistas são mais infelizes e são menos frugais, ou seja, são menos comedidas com seus gastos. Elas se soltam. É como assim: eu posso sair trocando a minha air fryer todos os dias, meu telefone todos os dias, meu não sei o que todos os dias, porque eu preciso, porque é um fiasco eu andar desse jeito, porque não tem cabimento, então eu vou fazer isso aí. E aí a pessoa sai gastando, comprando e aleatoriamente, assim. Esse peso da importância às posses faz com que tu reduza bem-estar subjetivo, ou seja, reduza satisfação, reduza afeto positivo e aumente afeto negativo. Em contrapartida, quanto maior a frugalidade, maior a satisfação global de vida, maior o afeto positivo e menor o afeto negativo. Portanto, pessoas frugais são mais felizes.
Porque tu entende, me deu até coceira, porque tu entende que a frugalidade é um estilo de vida que tu não vai ficar toda hora pensando, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu preciso daquilo, eu preciso disso. Não. O que tu precisa é construir tua segurança e tua liberdade. E se tu construir um estilo de vida frugal, que vai ser pautado em analisar o que tu ganha, o que tu gasta, fazer um planejamento, fazer, né, uma contabilidade mental que é, olha, se eu gasto aqui, acontece isso, então eu não vou gastar aqui, eu vou investir lá, não vou abrir mão dessa minha segurança, não vou abrir mão do meu reserva de emergência. Construir uma boa alfabetização financeira pautada em atitude, comportamento e conhecimento, lembrando que o que mais importa é o que tu efetivamente faz, teu comportamento, que vai ser influenciado pela atitude e conhecimento. Mas nada adianta ter conhecimento se tu não tem comportamento. É tu construir uma rotina de vida, né, que te permita priorizar o que efetivamente é necessário. Então, uma coisa que eu acho que é muito interessante na construção de um estilo de vida frugal, tu tem que saber quais são as tuas prioridades. E tu tem que saber o que é necessidade e o que é desejo. Então, toda hora que tu pensar assim, eu preciso comprar tal coisa. Tá, mas isso é necessidade ou é desejo? Isso impacta o meu plano de, sei lá, reserva de emergência para quem esteja construindo ou não? E aí isso vai fazendo com que tu ative teu sistema 2, né? Isso vai fazendo com que tu reflita mais sobre as tuas decisões. E isso vai te treinando a ter uma maior consciência de consumo. Ou seja, te treinando a ser uma pessoa mais frugal. Agora, se tu entra no piloto automático e tu não questiona essas coisas, aí tu vai seguir trocando de telefone todo ano. Tu vai seguir trocando de chinelo todo mês. Tu vai seguir tocando air fryer todo ano. Que não necessariamente necessite, mas que é um desejo, porque se houvesse necessidade, aquilo ali geraria um prejuízo na tua vida se tu não o fizesse. Entende? Então avalia assim, se eu não fizer isso, me gera um prejuízo? É um prejuízo social, porque alguém vai chegar aqui em casa e vai criticar isso. Tá, mas e o que isso muda na minha vida? Eu tenho outro exemplo. Eu tenho uma televisão. Não tem televisão porque a gente não assiste televisão, né? Então tem não é nenhuma televisão, é um item antiquado, assim, como é que é? Um item quase de casas de antigamente, assim, né? Na minha sala, que é a minha televisão. Que é uma televisão de 32 polegadas, então é uma televisão bem pequenininha, desta grossura, tipo assim, desta grossura. E aí o painel é enorme e a televisão é bem pequenininha. E todo mundo chega lá em casa e diz assim, tá, mas por que vocês não trocam na televisão? Coisa horrorosa isso aí no meio da sala. Eu digo, mas não ocupo. Não vai fazer diferença nenhuma eu ter uma televisão bonita na minha sala, entendeu? Tipo, não vai fazer diferença. Então, pra que eu vou comprar uma televisão? Mas custa R$2.000, não vai fazer diferença pra ti? Mas assim, né? Pra quê? Esses R$2.000 podem estar investindo. Então, percebe que nós vamos criando uma relação diferente com o consumo. E isso é libertador. Porque não tem ninguém em cima de mim dizendo, pelo amor de Deus, faça isso. E aí você vai pensar agora assim, né? Nossa, mas isso é tão fácil pra ti, né, Jéssica? Tu tem um comportamento tão alinhado. e a gente tem que sempre entender também, né, que cada pessoa vai ter os seus desafios. Eu tô contando aqui os meus exemplos que nesse sentido são muito positivos. Eu tenho um comportamento com dinheiro muito positivo frente a consumo, mas por um outro lado, eu tenho um traço de ansiedade muito grande, então eu preciso de uma segurança muito maior que a maior parte das pessoas. E eu crio cenários na minha cabeça catastróficos que não existem. Então, assim, essa construção, né, dessa desenho, por que eu tô dizendo isso? Porque por vezes vocês ficam me escutando e podem olhar e dizer assim, nossa, mas é uma super mulher com superpoderes de autocontrole, isso e aquilo, e que é inalcançável, né? E na verdade não, eu tenho um monte de defeito e eu tenho um monte de desafio comportamental e psicológico, assim como vocês.
Só que em outros aspectos, não no aspecto de consumo. Eu tô dizendo isso porque não criem, né, uma imagem incoerente com a realidade. Eu não sou perfeita, eu não sou... Eu cometo erros. Eu cometi um erro, inclusive, de consumo drástico. Vou fazer um episódio só sobre ele. E me culpei muito sobre isso, assim. Porque foi um ato errado. Foi uma decisão errada. Não foi barata. E... Enfim, vou fazer um episódio contando o meu grande erro de consumo, que não costuma acontecer, eu acho que, pensando na minha vida toda, foi o maior, assim, dessas coisas miúdas, né? Mas foi o que tem um maior valor, que também não é um valor absurdo, mas tem um valor grande, e que foi por completa erro de decisão, assim, foi por completo erro de decisão. A gente diz na formação em finanças comportamentais que é quando tu não tá em prontidão para decisão. Eu não estava em prontidão para decisão e tomei uma decisão ruim, influenciada por vários aspectos, mas não é o tema aqui, né? Mas para mostrar que eu também erro, entendeu? Para mostrar que eu também tenho outros desafios, como a ansiedade, como a catastrofização. Então, não é que eu seja perfeita, é que neste aspecto, na maior parte das vezes, eu consigo ter isso, porque eu treinei muito isso. Então, o meu estímulo aqui para você é treine, priorize tuas necessidades, analise teu contexto, avalie o que é prioridade, não deixe se levar pelos desejos, não deixe se levar pelas pressões sociais. Vá construindo o que é uma vida valorosa para ti. Não crie dívidas de consumo. Ah, eu quero trocar de carro, então eu preciso financiar meu carro. Mantenha o teu carro. Cada vez que tu financia, tu tá entregando pro banco a tua liberdade. Não entrega em juros a tua liberdade. E isso é uma construção de estilo de vida. Então, a minha ideia com esses 2 podcasts era abrir, né, os olhos de alguma forma de quem me escuta para pensar a compra da liberdade sobre uma outra ótica, sobre a ótica científica, que nos revela que esse é o caminho mais acertado, que a liberdade não está em você fazer tudo aquilo que tu quer, e que o estilo de vida frugal é um mecanismo que pode ser aí uma porta de entrada para a tua vida livre, que ela é possível para todos aqueles que estiverem dispostos a terem um maior nível de cautela com o seu consumo, que forem mais comedidos e que realmente cuidarem seu dinheiro com afinco. Tá certo? Agradeço muitíssimo pelo tempo despendido aqui comigo. Espero que tenha sido um conteúdo relevante. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Deixe aí seu comentário, curta e faça tudo aquilo que pedem por aí. E não se esqueça, né? Como eu já mencionei, nós teremos aí a abertura da turma 3 da formação em finanças comportamentais, para quem quiser ter uma profundidade ainda maior dessas discussões de comportamento financeiro. No primeiro link aqui tem a pré-inscrição, que também vai te dar já acesso ao nosso workshop de traços de personalidade. Por hoje era isso. Meu muito obrigada e até a semana que vem.